passo de hoje, então, aí, pessoal? Anota. Se você tiver papel, caneta, anota, escreve. Mas foca aqui em mim. Anota só o tópico. Depois você vai ter essa aula lá no YouTube para você poder assistir várias vezes. Tá? É um dos processos de aprendizagem, é esse. Você pode escrever. Mas se você ficar preocupado em escrever, fazer várias anotações agora, você pode perder o pulo do gato. O pulo do gato aqui comigo. Que eu posso estar passando aqui, de repente, para um momento que você está precisando ali para poder alavancar a sua vida financeira. Bom, então anota, se quem quiser anotar, quem gosta de anotar, anota só o tópico aí. Depois você vai ter o vídeo aqui no nosso canal do YouTube e vai poder assistir várias vezes. Então, o nosso terceiro passo de hoje para o sucesso financeiro: criar múltiplas fontes de renda. Nós falamos o passo 1, o passo 2 semana passada e hoje o passo 3, criar múltiplas fontes de renda. No final da aula de hoje, o quarto passo, eu já vou adiantar aqui para vocês, mas eu vou explicar ele lá, beleza? Na hora dele. É o princípio básico da economia. Então, agora nós vamos falar sobre criar múltiplas fontes de renda. Muitas pessoas falam: Daniel, mas eu não tenho tempo. Daniel, mas como é que eu vou fazer? O que seria múltiplas fontes de renda? Até aqui, ó, nossa equipe, gratidão pela nossa equipe, Thiago está lá. Nesse momento, a gente está em cidades diferentes, mas ele está com uma plataforma. Nós falamos isso na semana passada também. Vocês precisam ter uma equipe que vai te levar para cima, que vai te ajudar. Ninguém faz sucesso sozinho. O Thiago está lá agora, nesse momento, comandando aqui a nossa plataforma, tudo que está acontecendo aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, ao vivo agora também. É pela nossa equipe aí maravilhosa, a Andréia e a Gabriela sempre nos ajudando também aqui no Rio de Janeiro. E aqui, criar múltiplas fontes de renda. Ele colocou aqui, ó, gratidão, pessoal, muito top isso, muito top. Então, você precisa aprender a criar múltiplas fontes de renda. E como é que você cria múltiplas fontes de renda? Eu recomendo, pessoal, você começar a criar dentro do seu próprio negócio, dentro da sua própria empresa. E aí já começam as perguntas, dúvidas, beleza? Normalmente é isso que acontece. Mas eu vou te ajudar aqui agora. Você vai sair daqui para a semana que vem. Todas as pessoas que estão aqui assistindo, aquelas que estão assistindo aí durante a semana também, muita gente está assistindo, eu tenho certeza. Vocês têm que aplicar, precisa ter um plano de ação. Então, o que eu vou falar aqui, não adianta falar, motivar, nossa, ótima ideia. Não, a ideia ela tem que ser exercida. Você precisa praticar, ter um plano de ação para que ela realmente se torne real e aí sim gere os resultados, tá bom, pessoal? Então, você precisa criar múltiplas fontes de renda. Eu recomendo no seu próprio negócio. Eu vou dar algumas ideias aqui para vocês. O campo ele é muito maior, é só para sua mente começar a abrir, beleza? Nós estamos, por exemplo, num momento de pandemia. 90 dias de pandemia, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, foi concretizado no dia 19, agora que passamos há 3 dias atrás. Então, todo mundo em casa, alguns negócios ainda funcionaram de alguma maneira, mas pandemia, 90 dias aqui no Rio de Janeiro, no Brasil quase como um todo, aí também, alguns dias a mais, alguns dias a menos, quando começou essa parte mais burocrática, vamos dizer assim, de cada estado. E aí muitas pessoas não se reinventaram. Não se reinventaram, ficaram em casa presas, sem poder sair, ou até saindo, né? Mas a princípio presas em casa, e não se reinventaram. Então, isso serviu para que muitas pessoas se reinventassem. Uma das empresas que eu faço renda extra, por exemplo, eu vou falar na próxima aula, na semana que vem, os 3 pilares da riqueza. Você não pode perder. Não pode perder a aula da semana que vem. Os 3 pilares da riqueza. Eu vou ensinar, vocês vão ver como é que o dinheiro vai sobrar na conta de vocês. Vocês vão ver para investir, seja semana que vem. Mas as pessoas, tem gente que, no exemplo, na empresa de renda extra que eu estou fazendo, que ela está crescendo, que ela está ganhando dinheiro, a pessoa está evoluindo na empresa. Em momento que as pessoas não estão conseguindo vender, não sabem o que fazer, as pessoas estão vendendo, estão crescendo dentro da empresa, tendo uma promoção ali, de financeira, uma promoção dentro do negócio dela. Como é que pode isso? Eu parei para pensar, eu falei, nossa, olha que legal, a empresa que eu faço, a minha renda extra, a empresa está crescendo no momento de pandemia. As pessoas estão ganhando dinheiro. E aí o que você tem que fazer? Você tem que buscar a saída. Então, por exemplo, vou deixar uma pergunta aqui no ar agora que pode mudar a sua vida. O seu negócio hoje, ele tem como ser divulgado ou até vendido online? Ele precisa ser vendido online. Eu quero ver agora, nesse momento, aqui nos comentários do YouTube, beleza, pessoal? Quem está aí no Instagram pode ir lá para o YouTube. Então, aqui no YouTube, eu preciso dos comentários de vocês, beleza? O seu negócio, ele está
no online ou não está nas redes sociais, uma plataforma de vendas, existem plataformas de cursos, existem plataformas de produtos, existem sites de venda. O Facebook hoje, pessoal, o Facebook, ele possui uma página que você pode vender. Então, não é só, eu tenho uma página no Facebook. Não, é além dessa página no Facebook, onde você pode fazer anúncio, divulgar os seus serviços. Ali no Facebook existe uma página de vendas. Então, se você trabalha com produtos ou serviços, aqui, ó, legal, vi que já colocou, o meu está online. Pessoal, quem não está online, pega isso aqui é o pulo do gato. O seu produto ou serviço precisa estar online. Essa pandemia serviu para a gente também. Nós estamos aprendendo e evoluindo todos os dias. Eu estava até falando com a minha equipe essa semana passada, e hoje também, agora há pouco, antes de entrar ao vivo aqui, com o Thiago, que comprei 2 cursos, estou fazendo lá, evoluindo, fiquei um tempão pesquisando, aproveitando as promoções, e para pegar e evoluir constantemente. Cursos online eu comprei. Então, a Sil Coaching está aqui, estamos aqui nesse momento agora, Sil Coaching TV, compartilhando esse conteúdo aqui de educação financeira para vocês, por exemplo. Tá bom? Então, o seu negócio, ele precisa estar online. E aí, por que eu falo começar dentro do seu próprio negócio? Porque você vai ter 2 chances de ganho. A primeira delas é a seguinte, o seu produto que você já vende no presencial, o produto ou serviço, beleza? Pode ser qualquer um dos 2, você vai passar a vender online. Então, você já vai ter 2 fontes de vendas, 2 caminhos ali de vendas. O outro caminho que você vai ter, olha só, que vai fazer você alavancar é o custo marginal zero. O que é o custo marginal zero? Depois vocês vão poder anotar. Foca em mim aqui agora. Olha para cá, preste atenção nisso. Então, por exemplo, a Sil Coach, nós vendemos os cursos lá no presencial. Nós passamos a vender no online. Então, todas as vendas aqui no online, de repente, elas podem bancar todos os custos da nossa empresa. E aí, todas as vendas do presencial vão ser o lucro da nossa empresa. Para os sócios, de acordo com a unidade, para manter a empresa durante todos os meses. Então, olha só o que pode acontecer na sua vida, na sua empresa, no seu negócio. E você pode começar a alavancar isso mais e mais e cada vez mais ainda. Então, por exemplo, aqui na Sil Coaching hoje, num outro negócio, aí eu vou falar lá da minha renda extra, não vou especificar o que é, porque vai ter uma outra aula melhor para isso, mas lá na minha renda extra, eu passei a vender online, eu passei a indicar para outras pessoas, eu vendo produto para as pessoas consumirem e eu não consumo? Não. Então, a gente reforçou o nosso consumo também daqueles produtos. E a gente começou a consumir mais também. Os cursos da Sil Coach, o Lucas Labaxê, nosso CEO e presidente, lançou a nossa formação em coach, que era presencial. Agora estamos online também, que era um curso que nós não tínhamos online. E já está lá online, lançado, e eu estou fazendo também esse curso. E é mais uma forma de ganho. Então, nós vamos ter outros produtos, já vai sair por aí. Então, quem nos acompanha aqui no YouTube, no Instagram, porque vocês vão estar por dentro de tudo que acontece. Cursos novos. Nós tivemos, por exemplo, um curso de PNL, que foi totalmente gratuito e muitas pessoas não aproveitaram. Então, dentro da sua empresa, você pode começar a trilhar caminhos onde não vão ser só fontes, caminhos de vendas, tá bom, pessoal? De repente, você vai incluir um produto que vai complementar o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Sil Coach, eu acho que facilita bastante o entendimento de todos. Nós estamos começando a criar uma editora própria. Nós criamos um canal aqui, a Sil Coaching TV. A gente poderia contratar uma empresa para fazer esse trabalho para a gente. O que nós fizemos? Adquirimos uma plataforma. Então, nós mesmos criamos esse canal, não só de vendas, mas de distribuição de conteúdo para conseguir clientes novas pessoas terem acesso ao nosso serviço, que são os cursos aí de desenvolvimento pessoal. Então, nós, por exemplo, na semana passada eu falei, nós não incentivamos que você fique o resto da sua vida procurando uma CLT para sobreviver, uma carteira assinada. Você tem que desenvolver o seu próprio negócio. Mas aí como é que eu vou fazer? Eu dependo daquele valor. Faz uma transição de carreira. Corta a ponte quando for necessário. Uma outra aula a gente fala sobre isso mais intensamente. Mas o grande negócio é você ter custo marginal zero, ampliar as fontes, a abertura, os caminhos de vendas do seu produto ou serviço. Nós temos alguns locais de venda, por exemplo. Hoje eu estava ajudando o meu pai aqui numa venda de alguns produtos dele que ele está vendendo, e aí eu fui pesquisar na OLX, no Mercado Livre, OLX, diversos outros canais que tem aí de vendas de produtos usados. E quando eu lançava um produto lá, as 2 ou 3 primeiras páginas que apareciam eram de grandes empresas
grandes empresas, empresas com ações na Bolsa de Valores, vendendo lá também o produto zero. Ou seja, eles anunciam, eles colocam o produto deles também lá na OLX, Mercado Livre, Facebook, outros sites de vendas. Então, se as grandes empresas estão fazendo isso e elas estão crescendo, o que você tem que fazer? Você precisa repetir isso para o seu negócio. Eu conversava hoje mais cedo com um amigo novo aqui também, da minha renda extra, e eu falei com ele até me respondeu, espero que ele esteja nos acompanhando aqui, ele falou que ia ver se conseguia chegar ao horário a tempo, e ele falou, não, eu já vou fazer também, então, vou gravar lá, eu aplicando os produtos nas pessoas, eu vou colocar lá no Facebook, no Instagram, de repente eu até crio uma página específica só para isso. Pô, beleza, perfeito. Então, assim, ele já começou a introduzir essa parte nova dele nesse outro caminho. Então, é necessário que vocês estejam, pelo menos, nesses outros canais de vendas. Eu, por exemplo, pessoal, alguns anos atrás, eu fui em Dubai. Prestem bastante atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês agora. Eu fui em Dubai, pessoal, e eu cheguei lá e eu não via lojas de rua. Aliás, tinham lojas na rua, algumas lojas bem grandes, assim, né? Aquelas lojas gigantescas que existem aqui no Brasil também. Mas lojinhas, centros comerciais, assim, eram muito poucos. Não tinha. Eram grandes hotéis, residências ou lojas muito grandes, mas tinham grandes shoppings que nós chamamos aqui de outlet. Lá também tinha lá, né? Shoppings outlet. E todas as vendas, todas, né? A maioria das vendas feitas para turistas através da internet, e chega lá já está no seu hotel, ou então eles vão nesses shoppings outlet e lá compram o seu produto e levam embora. Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso já é comum. O turista, quando ele chega lá, no hotel dele já está lá o iPhone que ele comprou pela internet, a maioria dos produtos que ele já fez a compra aqui antecipada. Até por conta do cartão de crédito também, que ele já passa aqui, já paga e já leva o cartão de crédito vazio de novo. Então, olha só que surreal aonde nós estamos chegando com os nossos produtos e serviços, que muitas pessoas ainda não estão nesse caminho e não conseguem fazer com que a sua vida financeira seja uma vida de sucesso, porque elas não conseguem completar os 4 pilares. Esse é o terceiro pilar que nós estamos falando, sobre as múltiplas fontes de renda. Então, depois vocês vão aprender na aula que vem sobre os 3 pilares da riqueza, o que vocês vão fazer com esse dinheiro que vai estar entrando das outras fontes de renda. Mas hoje você precisa aprender e abrir a sua mente, nós falamos sobre mentalidade na semana passada, abrir a sua mente para outros caminhos, para outras fontes de renda, abrir os seus caminhos para outras fontes de vendas também do seu produto ou serviço que você tem aí nesse momento, tá bom? Então, quando eu fui lá em Dubai, eu voltei e falei, e comentei isso muito com amigos, conhecidos, falei, gente, eu já tinha visto uma reportagem, tá bom? Mas falando mais nos Estados Unidos. Como já tinha muito essa cultura do turismo, o brasileiro vai para os Estados Unidos, vai para a Disney, faz compra, muitos trazem produtos para vender e tal, e não, lá você tem que ir, mas vai nos outlets, nos grandes outlets, não sei o que lá. E aí eu trouxe isso de Dubai também para cá, porque confirmou essa operação. Isso é uma operação real. E aí eu já comecei a anunciar, gente, eu tinha visto uma reportagem, e olha só, as lojas de rua, se você está vendendo só na rua, presencial ali com o cliente, chegou, comprou, esquece, isso daqui a alguns anos não vai existir mais, ou você vai passar por muita dificuldade. Você precisa começar a ir e procurar outras fontes de vendas aí do seu produto ou serviço. E isso está acontecendo agora. 90 dias de pandemia, a empresa que mais cresceu, qual foi? A Amazon, a empresa que está lá entregando nossos produtos ou serviços e que ainda vende. Ela tem toda a operação dela. Ela faz esse mesmo processo que eu compartilhei com vocês aqui, que é o processo do custo marginal zero. Ou seja, ela vende o produto e ela entrega o seu produto. A maior parte dos produtos da Amazon entrega por eles mesmos. Eu estava lá na semana passada, quem assistiu, quem não assistiu, depois pega o link aqui no YouTube. E gratidão também por todos que estão aí, compartilha o link aí mais ainda para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis para ajudar as pessoas a alavancar sua vida financeira. E eu comprei um livro da Amazon, entrei lá, comprei um livro que eu estava querendo já há um bom tempo, falei, vou aproveitar e tal, comprei o livro. Quando chegou no outro dia, pessoal, foram 24 horas, o livro chegou na minha casa. Eu falei, não é possível, os caras deviam estar aqui na esquina esperando eu comprar esse livro para ele chegar aqui para mim. Mas o que eles fizeram? Eles já criaram vários caminhos para poder aumentar essas vendas deles aí também, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Quem anotou aí tudo isso, depois você dá continuidade.
Então, plataformas, eu anotei aqui algumas coisas para vocês. Semana passada nós falamos sobre se preparar, estar preparado para a sua vida financeira. Não basta você querer, não basta você estar disposto e não aplicar. Tem que ir para a prática. Então, quem está aí agora ao vivo conosco aí, depois o pessoal que entrar também estiver assistindo aí durante a semana, gratidão por você estar assistindo, compartilha com seus amigos também. Escreve aí, tem que praticar, tem que colocar o plano de ação em prática. Beleza? Escreve aí, pessoal, no YouTube aí para poder isso ficar bem frisado aí, não só para você, mas para todo mundo que está entrando. Hoje nós temos, então, as redes sociais. Muitas pessoas ainda estão, em pleno 2020, depois de muitos e muitos anos, da época de Orkut, que já existia isso, antes do Orkut MSN, desde o início, pessoal, quando começaram a desenvolver esses canais, tem pessoas que estão entrando lá só para poder ficar bibliotando a vida dos outros. Enquanto tem outras pessoas que entram lá para poder fazer o seu marketing pessoal, que entram lá para poder ajudar outras pessoas. Em breve nós vamos ter aqui no nosso canal, na Sil Coaching TV, um programa específico que vai tratar um pouco mais sobre vendas. Mas eu já vou abrir um pouquinho aqui para vocês. Tem pessoas que não estão vendendo os seus produtos ou serviços ou divulgando. Só que aí muitas pessoas falam, então as redes sociais é só para poder ficar vendendo? Não. Quando você vende um produto ou serviço seu, se você conhece o seu produto ou serviço, sabe quem são os melhores vendedores? Então eu vou falar para vocês aqui. Os melhores vendedores são aqueles que ajudam o maior número de pessoas. Então, se você divulga para o maior número de pessoas, você vai ajudar todas essas pessoas com o seu produto ou serviço. Ajudar elas a evoluir de alguma maneira. As pessoas, elas precisam de evolução. Vou dar um exemplo da pandemia. Tem pessoas que estão aqui nessa pandemia que estão desesperadas, que não dão um passo fora de casa. Enquanto tem pessoas que estão indo na rua e voltando tranquilamente, com certa segurança, né? Conforme tem sido orientado aí pelos órgãos, mas estão tranquilas, estão se prevenindo, se cuidando, mas estão tranquilas. Então, as pessoas elas precisam se preparar, precisam estar preparadas mentalmente, precisam estar preparadas com um plano de ação. Na vida financeira é exatamente igual. As pessoas acham que a vida financeira eu vou abrir um negócio, eu vou ganhar muito dinheiro, e aí eu vou ser muito rico e eu vou comprar o que eu quiser. Só que essa é a mentalidade que veio implantada, é o nosso chip, né? O nosso chip, vamos dizer aí, é o que veio implantado lá de trás na nossa mente, na nossa criação, pelas pessoas que nos criaram, nossos pais normalmente, ou quem nos criou. Foi implantado esse modelo de corrida dos ratos, para quem conhece, de estuda, para você ter um excelente trabalho e ficar tranquilo na sua vida quando você crescer. Só que isso, na realidade, não acontece. Ou quando acontece, às vezes a pessoa já tem 40 anos, 30 e poucos anos, 50 anos, e fica desesperada. Então eu não preciso estudar? Não! Tem que estudar, é claro! Eu acabei de falar que eu comprei 2 cursos para me desenvolver. Eu só estou falando que só entrar nessa corrida dos ratos, estudar, para ganhar dinheiro e pagar a conta, não vai fazer você ter sucesso financeiro. Nós não nascemos para pagar boletos. Nós nascemos para realizar sonhos. Produz novas ideias através de congruência entre criatividade e imaginação. Semana passada nós falamos muito de ser empreendedor. Tem muitas pessoas que querem ser empreendedor e nem fazem ideia do que quer. Empreendedor é um resolvedor de problemas. Você que está nos acompanhando, gostaria de anotar as nossas aulas? Nossas aulas são moduladas para que você anote tópicos, ok? Então, na aula 1, nós falamos sobre ser empreendedor. Ser empreendedor é trabalhar criatividade e imaginação. E aí eu dei uma definição para você a respeito do que é criatividade e imaginação. É inteligência se divertindo. Quando você começa a criar, começa a imaginar, é a sua inteligência baseada na sua vivência que começa a se divertir, ok? Próximo. O que mais que nós falamos? Sobre o empreendedor, os 2 tipos de empreendedor. Que empreendedor é resolvedor de problema e o primeiro tipo de empreendedor é o empreendedor desenvolvedor de soluções, que é o empreendedor criador. Aquele empreendedor que cria soluções. E além dele criar soluções, ele vê algum problema, ele percebe algum problema que às vezes as outras pessoas não percebem como problema.
Algumas pessoas estão na sua rotina de processo, na sua rotina nas empresas, e não percebe que está passando por um problema, por uma dificuldade. O empreendedor criador, ele tem uma visão, ele é um visionário. Ele consegue ver que as pessoas estão passando por algum problema e começa a dar sugestões de solução. Então, primeira coisa, o empreendedor, ele é um resolvedor de problema através da imaginação e criatividade. E ele é um empreendedor criador. Ele começa a criar soluções, ok? Segundo tipo de empreendedor é o empreendedor empresário. É aquele empreendedor que já teve uma ideia, solucionou o problema dele, problema de alguém e abriu um CNPJ. Então, nem sempre o empreendedor de CNPJ, empresário, ele é o empreendedor criador. E nem sempre o empreendedor criador é o empreendedor empresário. Mas pode acontecer muito bem um empreendedor empresário ser o criador e o empreendedor criador depois ser um empreendedor empresário. Nós temos várias possibilidades. Sejam bem-vindos, pessoal do Instagram, minha aluna também engenheira, a Fernanda. Sejam bem-vindos. E você que está aí no Instagram, manda aviãozinho para outros 5 empreendedores que desejam ir para o próximo nível. E você que está aqui no YouTube, compartilha, para que você possa levar outras pessoas ao seu redor para o próximo nível. Afinal, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você quer sucesso, se você quer crescer, quer o próximo nível, você tem que contagiar as pessoas que estão ao seu redor, porque você é a média dessas pessoas. Então, convide mais pessoas para poder ouvir e ir para o próximo nível de empreendedorismo e negócios. Próximo, Thiago. O que mais nós falamos naquele dia? Nós falamos também a respeito de como eu coloco em prática o empreendedorismo através de visão, missão e valores na empresa. Tiago, nosso próximo slide da revisão. Visão, missão e valores da empresa tem tudo a ver com fazer, ser e ter, que nós temos do lado pessoal. Então, a visão é o que você faz, o que você gostaria de fazer. A missão é aquilo que você é o seu ser e valores que você tem. Se você deseja ir para o próximo nível, eu quero te perguntar, qual a sua missão? Quero te perguntar, qual é a sua visão? Olha lá, entrando no Instagram, o nosso aluno também, o Rodrigo Souza, seja bem-vindo, mais um engenheiro entrando lá, sejam bem-vindos todos também que estão aqui no Instagram. No Instagram, estou vendo o Lúcio aqui, que foi o nosso aluno também de formação. Então, se você quer ir para o próximo nível, é hora de você pensar quem você é, qual a sua missão. Imagine você daqui a 5 anos, o que você está fazendo? Você estará cumprindo sua missão como empreendedor? E o que você faz? Está cumprindo exatamente a sua missão? E o que você tem que são seus valores? Tem a ver com o que você faz? Está congruente? Fechando visão, missão e valores, nós chegamos no propósito. O que é o propósito? É o para quê. Para que eu quero ser? Para que eu quero fazer? Para que eu quero ter? Isso finaliza no nosso propósito. O nosso propósito é aquele sentimento, aquele para que eu quero fazer, ser, para que eu levanto da cama todo dia, para realizar minha missão, minha visão, os meus valores. Se você é empreendedor, e nesse momento precisa de uma retomada, resgate exatamente a sua missão, do porquê e para que você abriu a sua empresa. Dessa forma, você vai resgatar toda a motivação para a retomada de negócios nesse momento que nós estamos vivendo. Porque nós focamos muito nessa primeira aula, toda essa motivação para a retomada de negócio. E hoje nós vamos falar a respeito de quê? De 3 dicas do perfil do empreendedor pós-pandemia. Assim como você, que é um empreendedor, que está passando por pandemia, está passando por essa crise desse momento, e você não se preparou, e às vezes você nem potencializou o seu perfil para isso, eu quero te dar 3 dicas. E essas 3 dicas, elas são muito práticas, que hoje mesmo você já vai poder colocar em prática. Hoje mesmo você já vai sair daqui com ideias do que fazer para que você saia desse momento de pandemia já no próximo nível. Essas dicas vieram do nosso curso de Executive Coach. O curso de Executive Coach ele tem como objetivo
abrir as janelas da mente do empreendedor, empresário, profissional liberal, do líder. Você não precisa ser empreendedor ou empresário, ter um CNPJ para participar. Você pode ser um líder de equipe para poder participar do Executive Coach, onde as janelas da mente serão abertas para que você possa expandir a sua mentalidade e para o próximo nível no seu perfil. E essas dicas estão dentro desse curso. Só dentro desse curso que tem essas dicas. E essas dicas vêm de empresários de sucesso que já passaram por sucesso no Brasil. Faz parte do grupo G3, o grupo do Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann, ele é brasileiro, nasceu no Brasil, estudou aqui, estudou fora, e ele é um grande empresário com visão de empreendedor, onde ele compra vários negócios, e ele hoje eu vi uma notícia dele também, que o grupo G3 vai estar investindo em pesquisa, vai investir em pesquisa do Covid-19. Então, ele sabe que negócios não são só negócios, negócios são pessoas. Tem até um vídeo dele que ele fala a respeito assim, nosso negócio não é vender cerveja, não é vender ketchup, não é fazer entrega, o nosso negócio são pessoas. Então, quando ele foca exatamente em pessoas, ele sabe que são pessoas que garantem um processo e trazem um ótimo serviço e produto até as nossas mãos. Então, ele tem essa consciência. Por isso, ele também tem a Universidade Jorge Paulo Lemann, ele tem essa Universidade de Desenvolvimento Pessoal dos funcionários e das outras pessoas que fazem parte do grupo. Ele traz tudo para essa universidade dele para ter esse momento de desenvolvimento. E essa universidade, ele vai fazer alguns investimentos. Hoje eu vi uma reportagem no LinkedIn, eu vi a reportagem que eles vão estar investindo na pesquisa para a cura do Covid-19. Então, quem que a gente buscou para pegar as dicas e trazer para você aqui nessa noite? Nós pegamos pessoas de sucesso. Nós pegamos pessoas que já vivenciaram essas dicas. Então, se você está anotando aí, anote a primeira dica, que o nosso corpo técnico vai estar lançando nesse momento. A primeira dica é... Antes da dica, fala muito a respeito do sucesso. Que o sucesso é planejado e um sucesso também. O insucesso é planejado? Como que alguém planeja o insucesso? Não planejando. Sucesso, posso planejar. Insucesso é só não planejar. Planejamento é não planejar, que ele acontece por si só. E aí eu trouxe para você hoje uma palavra japonesa, que é o Kikikan. Ele fala a respeito do senso de crise. Essa palavra no Japão ela é muito usada dentro de melhoria contínua, que é o que a gente usa dentro da engenharia. Então, a engenharia mostra que, se você planejar, você consegue gerenciar riscos, você consegue diminuir, controlar alguns riscos. E o Kikikan, ele mostra o senso de crise. Quando você sabe que a crise vai acontecer e você se prepara para essa crise. Então, eu sei que a crise vem e me preparo. Isso tudo tem a ver com Kaizen, que também é uma palavra em japonesa, que é melhoria contínua. Você deseja melhoria contínua na sua empresa? Você deseja uma melhoria contínua pós-pandemia? Se você deseja, é a hora de você começar a fazer um planejamento estratégico na sua empresa de forma mais coerente. Como? Você pode me perguntar como isso? Como? Desenvolvendo as competências e capacidades do empreendedor e do empresário. Porque as empresas não falem. Hoje mesmo, eu falei com esse nosso empreendedor e empresário, ele já preocupado com a situação, o que vai acontecer, o que vai ser do negócio, se vai ter que desistir ou não. Eu falei assim exatamente para ele, os negócios não falem. Nenhuma empresa fale. O que fale é a mentalidade do empreendedor. Que o empreendedor desiste do negócio. Ele desiste do negócio e prefere fazer outro. Ele desiste de enfrentar situações e prefere outro. Porque o negócio não falha. Sempre tem como reinventar. Sempre tem como fazer algo mais nos seus negócios. Sempre tem como ir para o próximo nível. Então, se o empreendedor ele sempre está em busca do próximo nível, ele vai desenvolver a criatividade e imaginação. Lembra lá? Qual é o conceito do empreendedor? Através de criatividade e imaginação, ele sempre vai descobrir novas soluções, novas. E quando ele descobre novas soluções, de imediato ele coloca o Kikikan,
que é o senso de crise, e ele coloca em prática já. Ele não vai esperar depois, semana que vem, ele vai colocar em prática já. Como essa crise, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, não foi previsto, jamais poderia ser previsto por alguém em algum planejamento estratégico feito ano passado, nós temos que nos preparar agora para o pós-pandemia, para o pós-crise. Por isso que eu vou passar para você 3 dicas, ok? Vamos lá, agora sim que nós vamos para a primeira dica. Essa primeira dica é copie boas ideias. Como assim copiar boas ideias? Eu seria muito suspeita em falar para você copie boas ideias. Eu seria muito suspeita porque eu vivi 16 anos dentro do mundo acadêmico, onde eu não deixava os alunos copiarem. Mas, quando eu conheci essa dica vem com acréscimo e acrescente 10%. Quando você tem essa mentalidade de que a roda já foi inventada, eu só preciso colocar uma borracha na roda, colocar uma câmera na roda para ela rodar melhor, diminuir o atrito, pronto, acrescentei os meus 10% e fiz o pneu. Quando você já tem essa mentalidade de que tudo que você vai fazer, você pode tirar como sendo um benchmark, brainstorm de quem já inventou a roda, e você melhorar com o seu tempero, com a sua imaginação, sua criatividade, você vai estar acrescentando 10%. Então, pense nesse momento. O que você pode fazer na sua empresa, avaliando o que já foi feito? Por isso, copie boas ideias. Hoje, se você entrar e bater no Google, quais as empresas estão sobrevivendo na crise, na pandemia, você vai ver várias empresas que estão sobrevivendo. Algumas empresas faturaram mais agora do que anteriormente, porque tomaram algumas decisões de imediato, colocaram em prática e acrescentaram 10%. E eu aconselho você também, comece a verificar, comece a acompanhar as empresas que estão crescendo, as empresas que estão sobrevivendo, e acrescente 10%. Você não pode copiar tudo, tá? Não copie tudo de jeito nenhum, que é plágio. Esse exemplo, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei meio que assustada. Falei, nossa, como assim eu vou começar a dar dica agora de copia, boas ideias? Mas você tem que acrescentar 10%. Imagine você, o TCC. TCC é um trabalho de conclusão de curso que a gente faz na faculdade, que os meus alunos que estão acompanhando a gente ali, ó, acompanhando no Instagram, alguns alunos aqui também acompanhando no YouTube, alguns alunos já passaram por esse momento de TCC. O que é o TCC? O TCC ele é um compilado de outras bibliografias que você vai ter exatamente uma visão diferente, que é o 10%, e vai se basear em algumas outras bibliografias para poder defender esse TCC. Então, essa defesa do TCC é praticamente uma bibliografia. Então, nesse momento, abra sua mente, abra as janelas da sua mente e procure o que está dando certo. Qual é o empreendedor, empresário que está sobrevivendo nesse momento de crise? Quais são as ações, decisões e qual a motivação dele exatamente? Qual a mentalidade dele que está mudando os resultados da empresa? Então, nesse momento, copie boas ideias e acrescente 10%. Não copie nada nem ninguém na íntegra, senão isso é plágio. Plágio é proibido, ok? Próximo slide, a segunda dica. Nossa segunda dica também é muito forte, é forme uma elite. Quando a gente fala de elite, a gente sempre pensa tropa de elite, a gente sempre pensa naquilo que a gente já viu com essa palavra elite. Mas elite significa os melhores, significa nata, significa pessoas que pensam parecido com o que você pensa e têm o mesmo objetivo. Jorge Paulo Lemann, quando ele fez associação com Beto Sicupira, ele viu que exatamente ele pensa parecido com ele e tem o mesmo objetivo. Pessoas que pensam exatamente igual a você, certamente não vai ser tão fácil encontrar. Mas, se tiver o mesmo objetivo e os mesmos valores, a visão a mesma, pronto. Vale a pena você chamar para fazer parte da sua elite. Elites são pessoas que têm o mesmo compromisso, o mesmo comprometimento e engajamento com você.
Então, nesse momento, forme a sua elite. Quando nós aplicamos o projeto Cura para os empreendedores, a segunda letra, a letra U desse acrônimo, nós falamos sobre união, onde nós destacamos também essa frase: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, nós fazemos lá um teste para você conhecer o seu perfil de liderado, o perfil dos seus liderados, para que você possa saber com quem você conta, pode contar pós-pandemia e como você pode contar, com a maturidade de tarefas e maturidade psicológica. Se você tiver essa visão de que você conta com pessoas que têm um nível de maturidade X, nível de maturidade Y, você vai saber como modular a sua conversa, seus pedidos, solicitações, seus objetivos com essa pessoa. Porque para um empreendedor, um empresário, o que há de mais desgastante numa empresa é você não ter equipe, você não ter exatamente o seu time. Se você não tiver um time que está firme com você, certamente você se sente inseguro, porque você vai estar entrando numa briga com outros empresários grandes que têm não têm um time, têm retaguarda. Por isso, aconselho você, fique de olho nas pessoas que estão com você, para você saber como que você pode contar com essas pessoas. Como que você As mesmas pessoas pegaram no braço esquerdo e falaram assim, ó, essa planta que eu tô passando aqui não é a planta alérgica. 2 tiveram reação. Só que a planta que eles passaram e falaram que era uma planta alérgica no braço deles, no braço direito, não era a planta alérgica. E como eles acreditavam que aquela planta era uma planta alérgica, todos tiveram reação. E no braço esquerdo, que eles falaram que não era uma planta alérgica, só 2 tiveram a reação da verdadeira planta alérgica. Então, a forma que a gente enxerga ou que a gente pensa, que a gente acredita que é as coisas, o organismo também responde com aquilo. E aí, com o passar, aí vocês vão entendendo como é que o tipo de resultado, a forma que a gente pensa e os comportamentos que a gente tem influenciam muito no tipo de resultado que a gente vai ter, baseado nisso daí. Então, vamos lá. Então, isso tem uma frase bíblica que fala muito sobre isso. O Tiago deve colocar aí. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Isso está no Provérbios 23, 7. Então, desde muitos anos atrás, desde a época de que foi escrito essas escrituras, né? Já tem essa parte de o que a gente pensa influencia muito no resultado que a gente tem. E através do estudo que a gente vai fazer agora aqui sobre os níveis neurológicos, você vai entender que existe como a gente mudar de uma forma cada vez mais profunda, tá? Cada vez mais o resultado nosso mudar de forma mais concreta. Então, tudo depende da forma que a gente enxerga as coisas. Então, vamos lá. E na vida, todos nós exercemos vários papéis. Então, eu estou aqui falando com você. Eu estou exercendo um papel de treinador, de coach, de palestrante, de, vamos lá, youtuber. Só que eu exerço o papel de pai, de empresário, de filho, de amigo, de marido. Então, todos nós exercemos vários papéis ao longo da nossa vida. E muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, minha vida tá horrível. Minha vida nada dá certo. E aí você começa a ver, a pessoa está com problema em um papel, ou no relacionamento dela, ou está com problema com o filho, ou algum problema no trabalho. E aí você acha que esse papel
está influenciando todos os outros. E aí você não dá atenção para o papel. Vamos supor, tive um desentendimento no trabalho. Aí eu chego em casa e desconto isso nos filhos, na esposa. E aí isso começa a acontecer, e aí um papel, a forma que você reage para ele, começa a afetar outros papéis. Imagina que você tem uma mesa na tua casa, todo mundo já deve ter feito isso alguma vez. Um pé da mesa começou a desgastar ou perdeu aquele pezinho e fica lá, plac, 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 plac. E aí todo mundo faz o quê? Inicialmente, pega um outro papelzinho, ou no restaurante alguém já deve ter feito isso, pega um papelzinho, dobra e coloca embaixo da mesa. Resolveu o problema inicialmente? Resolveu. Era a mesa inteira que estava com problema? Não, era um pezinho que ficou lá no plec, 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 plec. E aí você colocou um calço, parou. Só que acontece se você não cuida disso. Ele continua até a hora que você fala assim, meu, essa mesa não presta mais. Vou trocar. E na nossa vida acontece isso nesses papéis. Se você não dá atenção para o papel que precisa, então anota aí para você, hoje, qual papel na tua vida está ruim ou precisa ter um pouco mais de atenção, você não está satisfeito com ele, com o tipo de resultado que você está tendo nesse tipo de papel, ou um, ou dois, ou três papéis, mas anota aí para você, qual que é o papel hoje que está afetando a minha vida? Qual o papel hoje que eu estou insatisfeito? O que está gerando isso de consequência nos outros papéis que eu exerço? Anota aí para você. Porque nas próximas aulas a gente vai estar aprofundando mais esses níveis de mudança. Mas quando a gente tem clareza no que está atrapalhando a gente de ter maiores resultados, ou da gente ter uma vida mais plena, uma vida mais equilibrada, quando a gente tem clareza disso, a vida fica mais leve. E aí você não fica preocupado que a tua vida está uma merda. É algum ponto que você precisa dar atenção para que esse ponto não influencie o resto da tua vida. E aí tua vida comece a entrar em mais equilíbrio. Então, quando você consegue ir equilibrando e ajustando esses papéis, tua vida fica mais em equilíbrio. Aí você consegue ter mais controle emocional e consegue lidar melhor com as situações. Então, como é que eu vou fazer para fazer essas mudanças? Então, a gente falou que o ambiente, a forma que a gente enxerga as coisas, é o resultado que a gente tem com relação àquele ambiente. O ambiente, as situações que acontecem são as mesmas para várias pessoas. Então, imagina que você chega num ambiente e você fala assim, nossa, eu não gosto desse ambiente, não gosto desse cheiro, não gosto dessa cor desse ambiente. Mas o ambiente para uma pessoa, imagina que você foi numa festa e aí chega com o teu amigo lá e você fala assim, meu, que festa incrível, tá muito legal aqui, tô com meus amigos, tudo. E o teu amigo fala assim, puta, minha festa não tô achando não tá legal não. Pô, não gosto da música, não gosto das pessoas que estão aqui. O cara fala, pô, mas a festa tá incrível. E pro teu amigo tá horrível. O ambiente não é o mesmo? É o mesmo. O que faz aquele ambiente ser bom ou ruim para as pessoas? É a forma que você enxerga e que você percebe aquele ambiente. Então, Thiago, se você puder colocar aí para mim os níveis neurológicos, então já para agradecer a equipe da Sil Coaching aí, Thiago principalmente, que está dando um apoio aqui, toda a equipe da Sil Coaching, para a gente fazer isso. E se está fazendo sentido para você até agora, tudo que a gente está passando com isso, vai fazer mais sentido agora. Mas já compartilha isso com seus amigos, que isso pode fazer diferença, principalmente agora, para as pessoas entenderem como é que funcionam as nossas mudanças. Para a gente gerar novos resultados, o que eu preciso fazer? Aonde eu preciso dar atenção? Então, no primeiro nível aí que você está vendo, é o nível do ambiente. O que é o ambiente?
é onde e quando eu estou vivendo. Então, tem muitas pessoas, como eu dei o exemplo lá do trabalho. Aí eu trabalho numa empresa e tudo que eu faço na empresa não me satisfaz. Eu não estou feliz nessa empresa. Um puxa o tapete do outro, que as pessoas são maldosas, que o chefe não me valoriza. Então, tem isso daí. Aí a pessoa vai e pula e sai desse emprego e vai para outro emprego. Aí na primeira semana ou no primeiro mês, está tudo incrível. Daqui a pouco ela começa a enxergar os mesmos problemas que ela via na outra empresa. Falou assim, toda empresa tem isso. Toda empresa são as mesmas pessoas. Só existe pessoas no mundo, só existe pessoas maldosas, que uma puxa o tapete da outra para poder crescer, que todo empregador não valoriza os funcionários, e aí ela vai e muda de emprego de novo. E aí ela quer que o ambiente mude. Então ela começa a mudar de ambiente. Ela vai pulando de emprego em emprego. E ela nunca está satisfeita em nenhum emprego. Por quê? Porque para ela mudar aquele resultado do ambiente que ela está tendo, ela precisa mudar um nível acima. Que é o nível do quê? Do comportamento. O que eu estou fazendo com relação ao comportamento? Como é que eu estou agindo e reagindo às coisas que acontecem? Então, anota aí para você que no ambiente que você convive, o que te incomoda? O que você gostaria de ter de resultados diferentes na sua vida financeira, nos relacionamentos? Muita gente quer que tenha um relacionamento ou namorado ou um casamento feliz, saudável. E aí começa a ter os mesmos tipos de comportamento. E aí tem pessoas que começam a namorar e aí tem uma frase aí que a gente fala, né? Que a gente sempre pergunta nas palestras e as mulheres falam a mesma coisa, a forma que a gente enxerga. Para você ver, depois a gente vai subir nos níveis aí, vocês vão entender como é que funciona. Que todo homem ou tudo que acontece, todo homem... Eu já escutei isso daí, porque todo homem é tudo igual. Não é que o homem é tudo igual, a forma que você enxerga as coisas gera esse tipo de resultado. Porque existem... tem mulheres que mudam de coisa... Quem já ouviu falar isso daí? Isso daí eu já tive uma amiga que já comentou uma vez comigo. Eu tenho o dedo podre. Que eu só escolho homens safados. Não é que isso acontece. O tipo de comportamento... Lembra que eu falei dos papéis? Às vezes ela vai numa balada para procurar um relacionamento sério e toda vez que ela fica com alguém, ela tá vendo um papel de quem na balada? De um cara, vamos lá, do galanteador, do sedutor, do pegador, e ela escolhe aquele homem por aquele tipo de papel. E às vezes aquele tipo de papel ele é bom naquele papel. Aí começa a ter um relacionamento e aí vê que o papel, os outros papéis que ele exerce não é tão bom. Então, dependendo do tipo de papel que a gente tem, a gente gera resultados. E muitas vezes a gente se compara. Imagina uma pessoa que está tendo sucesso. Aí você fala, nossa, essa pessoa é incrível. Só que você está comparando o melhor papel daquela pessoa com o teu papel que não é tão legal. E aí não fica tão legal isso. Então, na parte de comportamento, quando você quer ter um resultado diferente no ambiente, para eu ter um relacionamento feliz, ou ter um trabalho que me gere felicidade, ou ter um resultado diferente financeiro, eu preciso mudar o quê? A forma que eu ajo e reajo com as situações. Na parte de comportamento. São o quê? As minhas atitudes. Eu mudo
os comportamentos, conforme eu mudo esses comportamentos, eu vou mudando o ambiente que eu tô. Mas muitas vezes a gente até tenta, gera algumas ações, mas não gera o resultado que a gente quer. E a gente precisa subir um nível a mais, que é o quê? O nível de capacidade. Eu não sei como agir, eu não sei como lidar com as coisas, eu não sei o que eu devo fazer para gerar novos resultados. E aí você sobe um nível que é o quê? Eu preciso aprender. É o conhecimento que eu estou tendo, que é em relação às habilidades e as estratégias mentais que eu preciso ter para que eu gere novos comportamentos e novas ações, para que eu gere um ambiente diferente e o resultado que eu quero diferente. Vocês estão entendendo que muitas vezes a gente quer mudar de forma superficial? Tem muitas pessoas, imagina, vou dar um exemplo aqui, pessoas que saíram de uma classe social muito baixa, do mesmo tipo de local que estavam estudando, que tinham dificuldade de ter conhecimentos diferentes, e aí tem pessoas que saem de lá que têm resultados extraordinários, e tem pessoas que continuam convivendo com lá e não têm o mesmo tipo de resultado. O ambiente que elas estavam convivendo era o mesmo. O que ela teve que começar a fazer? Ter comportamentos diferentes. Ela teve que mudar o ambiente que ela começou a conviver, e aí começou a ter ações e comportamentos diferentes. Mas mesmo assim, ela teve que subir um nível a mais. Para quê? Para gerar novas capacidades. Imagina aí você, se pergunta aí, se aparecer uma oportunidade, porque muitas pessoas olham a parte de ambiente como, eu sou limitado no meu trabalho, ou eu tenho grandes oportunidades. Isso está no nível de ambiente. Mas imagina que você chega para você no teu trabalho lá, chega o seu chefe e fala assim, apareceu uma oportunidade de você ser diretor da empresa. Hoje, você dá conta de fazer isso? Você pode enxergar isso como uma oportunidade ou não. Tem pessoas que falam assim, fulano tem sorte. Mas se aparecer essa oportunidade para você, de você ser diretor de uma multinacional, hoje, como é que é a forma que como é que é os seus comportamentos? Você consegue agir e reagir e ter as ações e as atitudes suficientes para você fazer? Você pode até falar assim, não, eu dou conta. Você tem uma atitude boa. Você tem uma ação que você assume. Falou, beleza. Aí você começa a viver como diretor da empresa e aí você precisa ter algumas ações lá que a tua capacidade, as tuas habilidades não condizem com o cargo que você tem. Como é que você vai fazer com relação a isso? Resolveu mudar de ambiente, mudar de cargo, apareceu uma oportunidade dessa? Até você teve atitude, você teve um comportamento que fez com que você tenha esse resultado diferente. Mas será que as tuas habilidades geraram isso? Então, a habilidade é o como. Como eu devo fazer para ter esse tipo de resultado? Como eu devo fazer para ter comportamentos diferentes, para gerar resultados diferentes, para o meu ambiente mudar? E aí muitas pessoas até têm, estudaram, estão se capacitando, fizeram faculdade, vários cursos. Então, de conhecimento, a pessoa tem vários conhecimentos. Ela sabe como fazer. Só que, na hora que ela vai fazer, ela não acredita que ela pode, que ela dá conta. E aí, como é que a gente lida com isso? Que seria um nível acima, que é um nível de crenças e valores. Que é o quê? Eu acredito, como é que porque todas as nossas decisões são baseadas nas nossas crenças e nos nossos valores. A forma que a gente, o porquê que eu faço aquilo que eu faço, né? É a nossa permissão, a motivação. Será que eu dou conta de fazer aquilo?
Então, você até tem habilidade, mas muitas pessoas não conseguem subir de nível e aumentarem os seus resultados. Por quê? Porque elas não acreditam que elas podem chegar nesse nível. E aí é o nível de crenças. Então, todos esses níveis neurológicos a gente aprofunda muito mais ou no processo de coaching ou na formação em coaching. Que é para quê? Para as pessoas entenderem como é que funciona. Porque para gerar resultados diferentes, você tem que ir subindo e trabalhando um nível de... 5 anos. E aí era uma criança que ele era muito agressivo. O que os pais fizeram? Foram falar na escola, né? Para saber, calma aí, porque meu filho é tão agressivo? Nossa, a mãe era super amorosa. O pai também, super carinhoso. Sabe aquela família que é bem tranquila, que não tem, né, aparentes problemas, porque às vezes também o casal vive em conflitos, e aí a criança vai crescendo, olhando para aquele pai, para aquela mãe, sempre brigando, e ela começa a ficar agressiva também. Muitas vezes também as crianças começam a ver desenhos, né, de luta, de briga e tal, mas não era o caso desse menino. Isso é uma história real, tá, gente? Não era o caso dessa criança. Então os pais começaram a observar que ele era muito agressivo fora da escola. Poxa, eu queria saber como é que ele é aqui, se ele bate nas crianças, tem alguma confusão aqui na escola, que ele está fazendo isso para casa, e na escola a pessoa não. Ele é tranquilo aqui, pelo contrário, ele é amoroso, ele é tranquilo, não tem nenhum problema com ele, ele se dá bem com os amiguinhos, então assim, não tem nenhum problema aparente, né? Beleza. E aí esses pais levaram esse garotinho em vários especialistas, né? Levaram no pediatra, enfim, levaram no terapeuta, levaram em vários especialistas para ver o que estava acontecendo com esse garotinho. E ninguém conseguia, né, que o garoto fosse um garoto tranquilo, né, que não fosse agressivo, do jeito que ele estava. E o que aconteceu? Os pais conheceram um constelador, né, foi indicado, na verdade, e levaram esse garotinho para esse constelador. E quando chegou lá, eles quiseram constelar, explicaram a situação, e o constelador falou, tudo bem, vamos fazer então essa constelação. E a constelação no campo, eles foram, o campo, quando eu falo campo morfo, que eu falei na última aula, é ali o campo da constelação mesmo, porque a constelação, lembra que eu falei que ela é uma abordagem terapêutica, mas ela tem todo aquele preparo, né, física quântica, enfim, a vibração. Então, quando fizeram aquela constelação, colocaram o representante do pai, o representante da mãe e o representante do garotinho. E aí, logo começou a constelação, o garotinho se virou para os pais, tá? Ficou de costas para os pais e ficou olhando para um ponto cego da sala, da onde eles estavam. E aí o constelador ficou ali só observando e fez uma pergunta. Perguntou para os pais, quem de vocês dois teve algum término de um relacionamento que não foi legal, que não foi de forma, sabe, harmoniosa, teve problemas. E aí o pai olhou assim para a esposa, meio assustado, falou, eu. E aí o constelador falou, tá, me conta um pouquinho, né, sobre esse fim desse relacionamento. E aí ele falou, então, antes de eu conhecer a minha esposa, eu era noivo. E o meu noivado já estava pronto já para casar, mas só que eu me apaixonei pela minha tal esposa. E aí eu liguei para minha antiga noiva e terminei o noivado. Então vocês imaginam, um noivado de anos. A noiva está ali, preparada para casar, né? Fez toda projetou aqueles sonhos, fez tudo direitinho, como qualquer mulher quando está, né, com sonho de casar, prepara tudo, e de repente o noivo liga e fala, olha só, não quero nada com você mais, eu me apaixonei por outra e eu não posso casar com você. Então, assim, a gente pensa, não, mas ele fez o certo, né, Andréia? Pô, ele terminou, porque ele poderia casar e ficar traindo ela, ou ele poderia simplesmente enganar ela. Mas a questão é como ele terminou. Como que aquela noiva se sentiu? Você que está me ouvindo, me assistindo também, você gostaria de receber uma ligação do seu noivo falando que não quer mais nada com você, que ele se apaixonou por outra? Então, você percebe um exemplo de exclusão. Isso é uma exclusão. Por quê? Porque aquela noiva, ela fazia parte do sistema daquele rapaz, tá bom? Porque quem faz parte do sistema? Você hoje é casado. Você hoje tem uma namorada. Mas a sua antiga namorada,
ela fez parte do seu sistema. O seu primeiro marido fez parte do seu sistema. Então, aquela noiva, naquela época, ela fazia parte do sistema dele. E aí ele fez de forma leviana, ele terminou o relacionamento por telefone. Poxa, nem para falar pessoalmente com ela, sentar, conversar, né? Então, como que ela se sentiu? Excluída. O que ela fez? Inferno, né? Na vida dele. Então, ela começou a perseguir o casal, ela começou a fazer escândalos na casa dele, ela começou a fazer escândalos no trabalho dele, até que chegou a um ponto dele ter que abrir uma queixa contra ela, tá bom? Ela foi impossibilitada de chegar perto dele, entende? Então, como é que ela se sentiu? Ela se sentiu muito mal. Ela se sentiu muito mal, ela foi excluída da pior forma possível. Telefone. Só que para ele, quando ele estava ali naquela constelação com a esposa e com o filho, ele nem lembrava daquele relacionamento. Quando eu falo que é de forma inconsciente, às vezes, a gente exclui pessoas da nossa vida de forma inconsciente. Então, o que aquele garotinho, para onde ele estava olhando? Ele virou de costas para os pais. Ele estava olhando para aquela noiva, ex-noiva do pai. E aí, quando o pai contou toda essa história para o constelador entendeu, falou assim, olha, seu filho está olhando para ela. Por quê? Porque o filho estava espiando. Inconscientemente, ele estava olhando para a primeira noiva do pai. Então, por que aquele comportamento dele é agressivo? Lembra que eu falei que um erro do passado, de alguém da sua família, às vezes do seu pai, da sua mãe, do seu avô, acontece o quê? Isso acaba trazendo, lembra que eu falei, consequência para os que estavam nascendo, para as novas gerações? Não quer dizer que a geração que já existe, o adolescente, o adulto, também não vai colher. Mas isso começa, porque na constelação familiar, a base é o quê? Não é a criação, não é ali o bebê, nasce, cresce, reproduz. Então, aquele garotinho, ele estava olhando para aquela noiva. É muito forte isso. Nossa, quando eu ouvi a primeira vez, eu me arrepiei. Porque é muito forte, você imagina, o pai nem lembrava. Então, o que aquele constelador fez? Chamou aquele pai para o campo e fez ele falar algumas palavras sistêmicas para aquela noiva. E a pessoa que estava representando aquela noiva começou a se sentir mais aliviada, porque na constelação a gente começa a trabalhar os sentimentos. Então, quando a gente abre um campo para a constelação, a gente pergunta para as pessoas envolvidas que estão ali representando, tá? Como é que você está sentindo? Qual o sentimento? O que você está, né? O que está sentindo no seu corpo? E aí, quando aquele pai do garotinho começou a falar aquelas palavras sistêmicas, ele pediu perdão, né? Ele começou a fazer o quê naquele momento ali? Ele começou a colocar em ordem o sistema familiar dele, porque estava desequilibrado. Estava desequilibrado. Então, naquele momento que ele começou a falar as palavras sistêmicas, que ele entendeu, ele reconheceu que o que ele tinha feito não foi legal. Então, ele se arrependeu. Naquele momento ali, aquela noiva dele não estava na frente dele. Mas na constelação familiar, gente, o que vale é o que você sente. É a intenção. Então, quando ele percebeu que ele tinha feito algo de errado com aquela menina, ele achou que, terminei, a vida que segue. O que aconteceu? Ele, então, pediu perdão, falou ali através do constelador as palavras sistêmicas e no final, aquela noiva, ela respirou aliviada, ela perdoou ele, tá bom? E pasmem com isso. Em uma semana, ele ligou para o constelador assustado, porque falou que aquele garotinho que estava agressivo, que não estava com paciência para os pais, o garotinho estava amoroso. Então, o que ele era com as outras pessoas na escola, ele não era em casa, né? Porque o sistema familiar ali do pai estava desequilibrado por conta dessa exclusão, porque o pai não estava honrando aquela noiva que passou pela vida dele. Então, o garoto, cara, ele ficou de uma outra forma que os pais ficaram assim, abismados. Então, ligaram para aquele constelador agradecendo. Olha, não estou entendendo por quê, mas meu filho é outro, ele é amoroso, ele é carinhoso. Nossa, obrigada. Então, assim, a constelação familiar, quando eu falo que é transformadora, não é um milagre, tá? Porque aquele pai poderia olhar aquela situação e ficar orgulhoso. Não vou falar nada, não vou pedir perdão. Eu terminei, acabou a história, podia pegar o filho dele pela mão e sair da sala, mas não. Ele entendeu. Quando a gente não sabe, a gente desconhece um assunto, uma necessidade que temos de fazer uma coisa.
Mas é o que eu falo. Quando você toma consciência do que você precisa fazer para equilibrar o seu sistema familiar e você não o faz, isso aí agora é um problema seu. Por isso que eu falei para vocês que eu vou trazer muitas coisas aqui, muitos exemplos. Por que eu vou trazer exemplos, metáforas? Porque é mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, a partir do momento que você cria consciência, não sei se essa história ela faz parte da vida de vocês, não sei se já aconteceu isso em algum relacionamento seu, às vezes você terminou de forma, sabe, bem feia, bem fria, né, de forma injusta. Então, o que eu te aconselho? Se você puder, liga para essa pessoa, sabe? Fala com ela, pede perdão, tá bom? Por quê? Porque às vezes o seu sistema ele está desequilibrado e você não sabe. Às vezes você está colhendo hoje no seu atual relacionamento uma situação que aconteceu no seu passado. Então isso é muito forte, sabe? Quando eu ouvi a primeira vez sobre o pertencimento, eu estou no meu 2º casamento. Então assim, eu falei, caramba, eu comecei a pensar, né? O que eu fiz no meu primeiro casamento que eu posso colher agora? Então, calma aí. Então, assim, o que eu tinha de fazer, eu fiz, né? Eu pedi perdão ao meu primeiro marido pelas bobagens que eu fiz. E eu fiz isso, olha só, gente. Eu fiz isso de forma, na verdade, eu fiz através das cadeiras vazias, tá? Que é uma ferramenta que a gente utiliza no coaching. Então, quando eu falo que para você, na verdade, alinhar o seu sistema, você não precisa estar de frente com a pessoa que aconteceu, sabe, aquela dinâmica. Não precisa. Você pode fazer isso de forma, hoje, consciente, que você já entendeu que você precisa equilibrar o seu sistema. Então, quando eu fiz isso, eu fiz cadeiras vazias. Eu coloquei a cadeira na minha frente e eu falei ali com ele como se ele estivesse ali e falei tudo. E o que interessa também é o que a gente sente. Lembra que eu falei? É o sentimento, é a intenção, tá bom? Isso é muito importante. Então, o meu sentimento naquele momento era de honrar aquela pessoa. Isso é muito importante também no pertencimento, gente. Precisamos honrar. Eu sou casada, eu sei que hoje tem muitas pessoas casadas me ouvindo agora, muitas pessoas em relacionamentos, né? Agora me ouvindo, tem seu namorado, tem sua namorada. É muito importante que você venha honrar os antigos parceiros, do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, sua namorada. Mas, Andréia, eu não vou honrar, mas eu não vou respeitar mesmo. Olha, ela fez isso, ela fez aquilo. Gente, lembra que eu falei? Todos têm o direito de pertencer. E esses antigos parceiros, seus antigos parceiros, da sua pessoa que você está hoje, do seu companheiro, da sua companheira, eles fizeram parte do sistema. E não quer dizer que a pessoa fez parte do sistema e agora está excluída e agora não vale mais nada. Não, não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que o meu casamento hoje, ele é muito alicerçado? Ele é um casamento tranquilo, é um casamento harmonioso. Porque o Daniel, meu esposo, ele honra e respeita o meu antigo relacionamento. Porque hoje eu respeito, eu honro o antigo relacionamento dele. Porque tanto eu como ele estamos no 2º casamento, tá bom? E não existe ex-esposa, ex-marido. É a primeira esposa, o primeiro esposo. Então, assim, isso é muito... Tô lendo aqui, daqui a pouco a gente vai aqui para os comentários. Então, assim, isso é muito forte. Porque essa questão da gente honrar, da gente reconhecer, gente... O Bert Helling, ele estudou por muitos anos essas dinâmicas. Então, você tem que pensar assim, ó, é muito simples. Ela só é complexa porque, às vezes, você tem que honrar a primeira esposa do teu marido. Você tem que honrar a primeira namorada ou a antiga namorada. Todo mundo que passou por nossa vida, tá bom? Isso de forma de relacionamento, tá? Todo mundo que passou pela minha vida fez parte do meu sistema. Então, quando existe... Ah, mas como? Eu dei um beijo na boca e fez parte do sistema? Não, tá? Mas é aquele relacionamento que existiu o ato sexual, tá bom? É aquele relacionamento que existiu uma gravidez. É aquele relacionamento que existiu um aborto. É aquele relacionamento que existiu, de alguma forma, uma ligação forte com aquela pessoa. Então, é importante honrarmos. A gente tem que honrar.
tá bom? Às vezes, o que está faltando na tua vida é você honrar quem faz parte do sistema ou quem fez parte do sistema. E aí você quer excluir. E quando você exclui a primeira esposa, o primeiro marido, aquela namorada que você não gosta nem de olhar no Face, no Instagram, sabe? Aquela pessoa que quando você pensa, você já fica nervoso. É essa pessoa que você tem que honrar, porque pensa comigo. E foi isso que Bert Hellinger trouxe. Se não fosse aquela pessoa abrir mão do seu marido, hoje você não estaria com ele, tá? Se não fosse aquela pessoa abrir mão desse amorzinho hoje que você tem, dessa gatinha aí que você tá com ela, você não estaria com ela hoje. Então você tem que honrar sim, você tem que respeitar essa pessoa, porque ela fez parte da história da sua esposa, da sua namorada, do seu marido, tá bom? Então isso é muito importante. Eu quis trazer esse exemplo simples e muito, na verdade, no nosso cotidiano, porque quem não passa por isso, né? Quem não já teve problema com a primeira esposa, com a antiga namorada, quem nunca teve esse problema? Então, é importante que você honre, tá bom? Porque ele pertence ao sistema. Isso é muito importante. Um outro exemplo que eu vou trazer também, como eu falei no primeiro programa, é o seguinte: quem pertence? Os natimortos, sabe? Aquela criança que ela não vingou. Então, quando que faz parte do sistema? André, eu engravidei, mas olha, eu perdi o feto, sei lá, com 2 horas, na primeira semana, com 5 semanas, com 6 semanas. Não interessa. 1 hora de vida, ele existiu. Ele fez parte do seu sistema. E o que acontece, às vezes, inconscientemente? A mãe, quando ela sofre um aborto, às vezes provocado, às vezes um aborto instantâneo, ela acaba excluindo aquele ser que começou a nascer dentro dela, a ter uma vida. Porque é o que eu falei no primeiro programa, não interessa, gente, o espermatozoide foi lá e ele entrou, fecundou e está com 3, 4 dias de gravidez, 1 semana de gravidez, e a pessoa perdeu, mas existiu. Então, você tem que honrar, você tem que fazer com que essa criança pertença ao seu sistema. Então, quando você engravida de novo, isso acontece muito, tá? Essa é uma dinâmica que acontece muito, infelizmente. E aí, o que a mãe faz? Ela exclui aquele aborto, e aí quando ela tem, aquele casal tem um filho, às vezes acontece muito também no começo do casamento. É normal também, tá? No começo do casamento, muitas mulheres perdem, né? Na primeira gravidez, perdem o primeiro filho, e aí ela fica muito triste, ela fica muito mal com aquilo, daqui a pouco ela engravida de novo. Mas ela esquece que ela perdeu aquele filho. Inconscientemente, ou às vezes conscientemente, ela sente vergonha. Isso às vezes acontece 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu conheço uma pessoa que ela perdeu 3 gravidez. Então, na 4ª... O bloqueio da negatividade afasta pessoas positivas. O bloqueio da negatividade afasta oportunidades. O bloqueio da negatividade afasta prosperidade. O bloqueio da negatividade não se faz presente a felicidade. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Dá um joinha aqui para mim se está fazendo sentido para você. Faz assim para mim, olha, Rodrigo, joia, total sentido. Não precisa colocar aqui se você não quiser colocar essa resposta que eu lhe pedi. Responda para você mesmo. Você está mais negativo ou você é negativo? Assuma. É importante assumir. A partir do momento que você assume, a tua cabeça, a mais secreta, ela começa a desenvolver processos criativos para lhe ajudar. Quando você assume, significa que você está pedindo ajuda. E quando você pede ajuda, significa que você está deixando de ser orgulhoso, deixando de ser orgulhosa. E quando você deixa de ser orgulhoso, quando você deixa de ser orgulhosa,
as pessoas de bem-estar, as pessoas de autoestima elevada, as pessoas de positividade começam a encostar na tua vida, porque a vida é feita de pessoas. E pessoas é feito de relacionamento. E o sucesso é feito de network, é feito de relacionamento. E quando você entende que dentro da PNL existe uma das premissas que se chama rapport, é uma expressão inglesa que caiu muito bem nos ouvidos do mundo inteiro, dentro do mundo do coach, da PNL e de outras terapias integrativas, que a gente só passa a ter sucesso quando eu gero conexão com as pessoas. Gerar conexão é ter sucesso. Gerar conexão negativa é ter fracasso. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Eu quero saber quem é que está comigo aqui, porque quando não é presencial, eu ainda estou me acostumando, estou aqui trabalhando essa questão do digital. Quando não é presencial, a gente fica aqui querendo um feedback, nem que seja digital, de um joinha ou de um soquinho aqui. Quem aqui pode me dar um soquinho e um joinha? Faz muito sentido? Gigante, Andréia, obrigado. Faz muito sentido. Agora, além de fazer muito sentido, precisa se tornar uma realidade. Assuma, problema nenhum você assumir que você está negativo ou negativa. Assuma, problema nenhum você assumir que você é negativo, que você é negativa. Se você não assumir, você não consegue ter ajuda, nem de você mesmo. Porque, lembra, a gente só dá para os outros aquilo que tem dentro de si mesmo. Eu falei na aula passada, você só dá aquilo que você tem. E se o que você tem, você não consegue, do seu jeito, pedir ajuda porque não está legal, como e de que forma como a gente pode evoluir se a barreira do orgulho está aqui, ó? Como a gente pode evoluir se a barreira da vaidade está aqui na nossa frente? E principalmente com o bloqueio do negativismo. Então, veja bem, existe o negativo, que geralmente é coitadinho. O negativo, ele entra dentro de um sistema de vitimismo. Ele, para ele mesmo, conta uma história de coitadinho, de que não deu certo, e ele é inteligente, hein? Ele é criativo. Não funcionou por isso e por aquilo. Imagina, é por isso que não deu certo. É por isso que eu não atingi. É por isso que eu não entreguei. Então, ele é negativo, puxa o vitimismo. A pessoa que é negativa tem uma tendência fortíssima de ser vítima. E o vitimismo inteligente é quando aquela pessoa cria possibilidades de dar desculpas. A possibilidade da desculpa é quando você começa a procrastinar, a não entregar para você mesmo. O nome disso é falta de autorresponsabilidade, falta de compromisso consigo mesmo. Já que eu não tenho compromisso comigo, já que eu sei que é assim que funciona, e está tudo bem para mim, porque eu estou levando uma vida média, tá ok, então eu vou procrastinando, porque eu já sou negativo mesmo, né? Eu me assumi como negativo e tá bom assim, eu vou então eu vou levando uma vida de vitimismo para as pessoas, quem sabe, encostar e entender que as coisas não funcionam pelas questões externas. As coisas não dão certo porque lá fora não dá certo. As coisas não dão certo porque aqui dentro não estão dando certo. Tudo lá fora é reflexo do nosso dentro. O nosso dentro tem a capacidade de mudar tudo lá fora quando a gente desenvolve autorresponsabilidade, autocontrole e autoconhecimento. Autorresponsabilidade é entender que tudo que lhe acontece agora é um mérito exclusivamente seu. Tudo o que lhe aconteceu e tudo que está acontecendo com você agora
é mérito pessoal, é mérito exclusivamente seu. Lembra que eu sempre falo? Machucou, doeu, pode pegar que é seu. Mas essa rasteira da vida foi injusta. Mas por que que você levou uma rasteira? Já se perguntou por que chegou a rasteira? Mas as pessoas estão sendo injustas, mas eu não tive culpa. Cuidado com o vitimismo, porque também é um dos bloqueios que podem impedir a sua vida de dar certo da forma que você quer. Gigante, total sentido, obrigado, muito sentido, ótimo. Fiquei negativa ontem por uma situação, mas já passou, é isso mesmo. Caiu, levanta, não fica muito tempo no chão, não. As pessoas levam uma rasteira e ficam no chão, assim, olhando para cima ainda. Olhando para cima, você só vai levar pisada, porque a vida não dá moleza. Essa coisa de que, eu acho que uma hora vai dar certo. Qual que é a hora de dar certo, gente? Responde aqui. Qual que é o momento da nossa vida dar certo? Existe aí algumas frases, existe aí algumas expressões que geram crenças limitantes em nós. Eu penso que tudo na vida tem a sua hora. Quem já ouviu essa frase aqui? Tudo na vida tem o seu momento. Eu vou esperar o momento certo. Gente, coloca aqui para mim. Qual é o momento certo da sua vida funcionar? Qual é a hora certa da sua vida começar a ter uma evolução? Na minha opinião, tá bom? Não sei. Se eu estiver errado aqui, vocês me ajudem, tá certo? Na minha opinião, a hora certa da gente evoluir é agora. O momento certo, a hora certa para a gente desenvolver um processo evolutivo em nossas vidas é hoje, é agora. Coloca para mim aqui assim, ó. O momento certo é agora. Quem é que pode digitar agora? Vamos lá. Vamos trabalhar agora também essa interatividade, essa dinâmica, porque quando você escreve, você assume um conteúdo de forma mais interiorizada, fica mais interiorizado em você. Coloca aí para você agora. O momento certo é agora. Quem é que pode escrever aqui? Eu duvido você escrever o seguinte: o momento certo é agora. Quem pode escrever isso para mim aqui? Para mim não, né? Para você. A vida é tua, lembra? A vida é sua. O momento certo é agora. Quem é que pode escrever aqui para mim? O momento certo é agora. Escreve aqui para mim: o momento certo é agora. Porque ontem já passou, não volta mais. O futuro não chegou ainda. E hoje é o dia, é a hora, é o momento mais importante de nossas vidas. Faz sentido para você? Que bom que faz sentido. Maravilha, o momento certo é agora. Perfeito. O momento certo é agora, o momento certo é agora. Ótimo, escreve aí para mim. O momento certo é agora. Agora, esse momento precisa ter uma referência, gente. Isso. Um momento sem uma referência é só uma passagem. E uma passagem sem intenção, uma passagem sem uma intenção é uma sobrevida. Infelizmente, a grande massa das pessoas vivem uma sobrevida. Eu vou passar para vocês agora uma tela que eu quero que vocês prestem bem atenção. Se você quiser, você pode fazer o seu print aí, tá bom? E aí, quem está comigo aqui no Instagram, eu prometo colocar lá no meu Telegram novo, a gente montou um canal novo do Telegram, para vocês pegarem essas telas que eu estou passando aqui no nosso encontro de PNL. Vocês estão percebendo que a nossa abordagem aqui com a PNL, ela está vindo mais para um foco de inteligência emocional. Vocês estão percebendo que a nossa pegada aqui de PNL, ela está indo por um caminho motivacional. Motivos para praticar ações nas suas vidas. Porque tem pessoas que fazem o que fazem apenas porque precisa. Tem pessoas que fazem o que fazem pela vocação e tem pessoas que fazem o que fazem pela missão. Precisão, vocação
e missão. Em qual posição você se encontra agora na sua vida, fazendo o que está fazendo? Em qual posicionamento você está agora? Precisão, vocação ou missão? O posicionamento vocacional é quando você descobriu os talentos que existem em você. É quando você tem consciência dos teus dons. É quando você sabe que tem algumas aptidões para colocar para frente. Você deve cozinhar muito bem, você deve ser um excelente organizador, você deve trabalhar numa empresa, na área comercial, você deve ter alguma identificação muito forte com as operações que você faz. Quando você assume a sua vocação, você começa a ter satisfação pessoal. Satisfação pessoal é igual a felicidade pessoal. Felicidade pessoal é igual a vocação aplicada. Eu aplico a minha vocação, ou seja, o que eu tenho de bom em mim, eu coloco para fora. O que eu considero ser bacana, o que eu considero ser legal, eu compartilho. Isso é vocação. E vocação significa a voz do coração. Vocação, o significado de vocação é quando você coloca a voz do seu coração adiante. Você vem agindo com a voz do seu coração ou você vem agindo pela precisão? Você faz o que faz hoje, aonde você está, com o que você trabalha, eu não sei qual é a sua atividade. Você faz o que faz hoje porque existe uma necessidade apenas, ou você faz o que faz hoje porque você se sente bem, você se sente realizado. E olha que interessante, toma cuidado, viu? Se você anda praticando muita vocação, significa que você já, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar a sua missão de vida. A prática da vocação gera missão. A prática da precisão gera submissão, marionete, refém. Você não é você, você é os outros. Você faz o que faz porque gerem a tua vida. Não é você que faz gestão sobre ela. É as questões lá fora que fazem gestão sobre a sua vida. Quem é que governa você? É a política? Ai, o Bolsonaro? Ai, pandemia? Ai, o quê? Quem tem missão não olha para fora. Quem tem vocação olha para dentro. E quem olha para dentro, lá fora, consegue ver coisas melhores do que aquelas pessoas que são negativas, vitimistas e fazem o que fazem apenas pela precisão.